Bom dia, Igreja da Vila. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Queria te convidar a ficar de pé, acalmar o seu coração. Sempre tendo a convicção de que Deus está aqui. Ele está no nosso meio, Ele habita em nós. A presença dEle está em nós. Queria te convidar a entrar nesse momento de oração e lembrando que Deus está aqui, conversa com Ele. Tenha o seu momento com Deus agora. A palavra do Senhor diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Em todos os dias que nós acordamos, nós temos que ser gratos ao Senhor pela vida. A vida é um dom divino. Só do fato de nós levantarmos, estarmos aqui na igreja, ou estarmos indo trabalhar, ou estarmos indo para a escola, nós temos que agradecer ao Senhor. A vida que Ele nos dá, Ele nos dá de graça. E nesta manhã nós possamos estar lembrando da graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça, pelo amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, cultuando ao Senhor, com a nossa família, que é a nossa igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Enche o nosso coração com o Teu amor, enche o nosso coração com a Tua presença, Pai. Enche o nosso coração com a Tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de louvor e adoração. Consagramos a Ti todos os nossos dízimos e ofertas. Recebe, Pai, toda a nossa adoração. E que essa igreja use esse recurso com muita sabedoria, sempre Te adorando e Te honrando, Pai. Obrigado por nunca deixar faltar, por cuidar de tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel?
Então, que alegria estarmos aqui novamente para louvarmos ao Senhor, né? Hoje o nosso pastor Joel está na igreja Holiness, né? Levando a palavra de Deus. E nós estamos aqui, eu e a Isabelle, como pastores da igreja, né? E hoje é o primeiro domingo, né? Hoje é um dia cívico, né? Que nós também decidimos e votamos pelas nossas autoridades. Mas também eu queria lembrar que hoje a gente tem a Santa Ceia, não é? E eu queria então ler algumas coisas aqui, né, que Jesus deixou, né? E eu vou ler aqui, está em João 6, 53 a 57, tá? Vocês podem acompanhar a minha leitura. E Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, né? Que passagem bonita, né? Nós dependemos, né, do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, né? E também nós somos purificados, né, através do seu sangue, né? E Jesus pediu para que a gente celebrasse a Santa Ceia em memória a Ele, né? E nesse momento é isso que nós estamos fazendo. É assim, com aquela alegria, né? Que nós somos o povo da aliança, que nós somos o povo resgatado. E todos nós estamos juntos aqui, né? Como o povo resgatado, o povo da aliança. E assim, né? É bom a gente sempre lembrar, né? Assim, que a ceia está aberta a todos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, né? Mesmo que não sejam batizados, que sejam de outras denominações. Mas a gente pede também que as crianças pequenas, né, que ainda não têm um entendimento real de tudo que a gente está falando, né, que os pais os orientem, né, para que participem ou não da Santa Ceia, tá? Então, assim, vamos... nesse momento, né, acho que todo mundo já está com a Santa Ceia na mão, né? Eu queria que vocês, né, cada um de vocês, diante de Deus, né? Agora é você com Deus, tá? É você com Jesus, né? Agora não é nada assim, não é uma ideia coletiva, é você com Deus, aquilo que Jesus fez na cruz por você, o sacrifício que Ele fez por você, né? Eu gostaria que vocês estivessem refletindo e que vocês estivessem assim, sendo agradecidos, né? Por aquilo que Jesus fez e vocês. Então, por favor, estejam refletindo, orando, agradecendo. E depois de algum instante eu vou pedir para a pastora Isa orar por todos nós, né? Mas, por favor, estejam em oração agora, então. Pai amado e querido, obrigado por este tempo que nós temos aqui, ó Pai, de podermos estar juntos em comunhão com Ti, Senhor.
Obrigado, Deus, por essa oportunidade de podermos celebrar a Santa Ceia, fazer isso em memória do Senhor. Sonda o nosso coração, vê se há algo que nos faz ficar longe do Senhor e mostra-nos o caminho eterno. Pai amado, olha para as nossas vidas, vê se há algo que é ruim, que incomoda o Senhor, ó Pai, se há algum pecado, traz-nos à memória que nós podemos, ó Pai, estar nos arrependendo nesta manhã de tudo isso, ó Pai, e também que possamos reconciliar se brigamos com alguém, que possamos, ó Pai, mudar, ser transformados, que a Santa Ceia, ó Pai, em fazer em memória do Senhor, possa transformar as nossas vidas, porque hoje lembramos que o Senhor morreu numa cruz por amor a cada um de nós, mas o Senhor ressuscitou para que todos nós pudéssemos ter vida no Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este tempo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos pegar o pão, não é? E também vamos estar preparados, né, para estar tomando suco. Então, essa é a promessa de Jesus, né? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por esse momento tão significativo, Pai. Momento tão marcante para nós, Pai. Lembrar daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai se separar, né? As crianças vão subir. Vou pedir para as crianças estarem lá no fundo, mas antes das crianças saírem, a pastora Isabela vai dar alguns avisos para nós, né? Bom dia, igreja. Vou dar um aviso muito legal. Está chegando o nosso dia do passeio do Hopi Hari. Uhul! Uhul! Isso aí, que animação. Estou contando os minutos para chegar esse passeio. Então, o nosso passeio vai ser dia 8/10. Né? Nós vamos estar vindo aqui para a igreja num determinado horário. E vamos partir o Hopi Hari. Valor do ingresso, R$120. Valor do ônibus. Quanto mais pessoas vierem para passear com a gente, ter um tempo de comunhão, o ônibus vai sair mais baratinho, gente. Então, vamos aí. Informações com a Camila. A Camila está dando um tchauzinho lá no fundo. E os líderes da Inc. dos Teens, que é a Nath, o Kenzo, o Kaori, Jun, Yoshikawa, Edilson, Geu. Querem ir para o passeio? Vão atrás dessas pessoas, gente. Vai ser muito legal. E vamos estar orando, né? Para sair um solzaço. E também, pessoal, nós temos também algo muito especial nesse mês de outubro. Nós vamos estar fazendo lá no culto infantil, no Ministério Infantil, vamos estar utilizando um material chamado Pense Laranja. Pense Laranja é um material que vamos estar fazendo no mês de outubro, vamos estar aplicando com as nossas crianças, no qual serão divididos em 2 faixas etárias, de 0 a 6 anos. Nós vamos estar tendo um momento de social, louvor, mensagem e social também para as crianças com essa faixa etária. Também teremos simultaneamente, numa outra classe, um momento onde as crianças de 7 a 11 anos estarão tendo social, louvor, mensagem social também. Então, nós vamos estar lá este mês de outubro, vendo este material e aplicando com as nossas crianças. Então, contamos muito com a colaboração dos pais. Vocês estarão recebendo um material após o culto lá com as crianças, para que possa estar aplicando durante a semana. Eu vou ver se, André, você pode soltar um videozinho? Opa, estou atrapalhando, né? O importante é o videozinho. Opa. Então,
som na caixa. Muito bom. Então nós convidamos a igreja, papais, mamães, vovós, toda a família, a trabalharmos juntos. Não somente no mês de outubro, mas aqui para frente. Então esse é o nosso convite do Ministério Infantil. Venham trabalhar conosco no cuidado, também no aprendizado do Senhor para com as nossas crianças, que são muito importantes. Então agora, finalmente as crianças já estão lá de pé fazendo os exercícios. Nós convidamos elas a estarem lá no fundo com a prof. Silvana, o prof. Massa também deve estar por aí. Os profs. Tem o Márcio também, gente, olha só o Márcio. Vamos lá servir, seguir o exemplo do Márcio, vamos lá. Muito bom. Então vamos nos levantar, nos colocar ali para orar pelas nossas crianças, por imposição das mãos. Pai amado e querido, obrigado, ó Pai, pela Tua igreja, por essas crianças, ó Pai, e essas crianças tão preciosas, filhos e filhas amados, que o Senhor possa estar ministrando através do Seu Santo Espírito na vida deles, ó Pai, para que eles já sejam transformados, ó Pai, tenham a Jesus no coração, e assim possa mostrar para os amiguinhos, para a família, para todo mundo, o quanto é importante ter Jesus em suas vidas e o quanto Jesus transforma. Obrigado pelos professores que estarão ministrando para essas nossas crianças tão queridas, teus filhos e filhas amadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que legal, né? Ouvir essa mensagem, né, do Pense Laranja aí. Queria só dar mais um aviso, né? Então, não sei se vocês notaram, começou o café da manhã da igreja, 8h30, tá? 8h30 e 9h20 tudo é recolhido, tá? Então, por favor, se você chegou 9h20, nem desça lá embaixo, porque a partir das 9h20 é para tá aqui no salão de culto, né? Essa é a prioridade, tá? E assim, né, o básico a igreja está fornecendo, né, café com leite, pão com manteiga, tá? E quem quiser doar alguma coisa, esteja à vontade, né? Fala com o G1, fala com o Gerson, fala com a Mitico, fala com a Alice, com a Dani, né? Não sei se tem mais alguém, tá? Mas assim vai acontecer o nosso café da manhã, e seja bem-vindo. Tá? Vamos passar então para a mensagem, né? Nós começamos uma nova série que é o que é a santidade, não é? E assim, a gente já tem falado sobre o Espírito Santo de Deus, não é? Hoje, enquanto a gente estava louvando também, falei assim, nossa, que legal, né? A gente sente a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem tudo a ver com a nossa santidade, né?
E a santidade é um tema muito caro para a igreja metodista, né? Um dos grandes valores que a gente valoriza, né? É a santidade. Então, a gente vai ter uma série de mensagens no mês de outubro, e eu estou começando com a primeira mensagem sobre a santidade, tá? Não é um tema fácil, não é? Mas eu tentei trazer assim de uma maneira mais simples para a gente entender, né? Não deixando de trazer sempre a palavra de Deus, né? Que baseia toda a nossa mensagem, né? Então eu vou pedir para colocar na próxima tela, né? Mas assim, na antiguidade, acho que eu vou pedir para alguém apagar uma luz aqui para melhorar né? Mas assim, na antiguidade, a palavra que define a santidade, né? Assim, era a palavra kadosh, né? E quando você vê nos escritos passados, tá? Com os povos judeus também, essa palavra kadosh é muito usado, né? E o que significa, então, kadosh, né? O que significa algo santo, algo santificado, né? O significado é assim: algo que pertence a Deus, algo que é consagrado a Deus, algo que é separado por Deus para os seus propósitos, né? Então, quando você fala santidade, tem a ver com isso, não é? Que nós pertencemos a Deus, que nós somos consagrados a Deus, e que nós somos separados por Deus para que a gente faça os propósitos e a vontade de Deus, né? E vamos aqui, né, na oração, uma parte da oração sacerdotal de Jesus, não é? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu envio os envios ao mundo. Aqui ele estava falando dos discípulos, mas logo após esse versículo ele estende essa oração a todos nós, né? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, né? Então, assim, você vê que a palavra verdade já apareceu 2 vezes aqui, né? Santifica-os na verdade e que eles sejam santificados na verdade, né? E quem é a verdade, né? Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, quando Jesus ora que a gente seja santificado na verdade, a pessoa dele também participa, né? E, finalmente, em João 16:13, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, aqui a gente vê a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, unidos na nossa santificação, né? E a gente vai avançando um pouco, assim, é bem rápido, né, o nosso entendimento. Mas quando você aceitou a Jesus, você foi justificado, não é? Os seus pecados, né, foram perdoados, Jesus carregou todo o seu pecado, né? E você aceitou Jesus como Salvador, né? E naquele momento, então, iniciou-se a sua vida cristã e você foi justificado. Você nasceu de novo, não é? Você aceitou Jesus como Salvador. Depois dessa justificação, vem uma fase que é a santificação, não é? Então você começa a entender, você começa a ter comunhão com Deus, e uma hora o Espírito de Deus deixa bem claro que você foi separado,
e você foi consagrado para servir a Deus, né? Mas isso assim, ele não vem junto, ele vem depois que você começa a crescer na comunhão com Deus, né? E finalmente, assim, bem resumido mesmo, né? Glorificado é na segunda vinda de Cristo, né? Estado pleno e perfeito da santificação. E nós vamos ter os corpos glorificados, né? Então, assim, desde que você aceitou a Jesus, então, assim, a nossa vida hoje, né, vocês, obrigado. A nossa vida hoje, a gente está aqui, né, vivo na face da terra, né, somos salvos em Cristo Jesus. Você está num processo de santificação, tá? E eu sei que tudo isso, assim, quando a gente fala, é meio difícil, né? E eu vou tentar, então, trazer mais um pouco de luz, né? Regeneração, né? Então é nascer de novo, né? Jesus falou para Nicodemos, ó, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Foi quando você aceitou a Jesus e foi regenerado, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você aceita Jesus, você é regenerado e você tem um novo nascimento, né? Agora, a santificação, eu vou pedir para a gente ir para o próximo slide, né? A santificação, está aqui embaixo, aqui, né? Ele está aqui nesse versículo aqui, a explicação. Eu rogo, né? Paulo dizendo isso, ele está falando para cristãos, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E vocês não conformem com os valores desse mundo, com os valores que não são de Deus, né? Mas que vocês sejam transformados pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mais uma vez, Paulo aqui está falando para gente que já aceitou a Jesus Cristo como Salvador, tá? E quando ele fala assim, olha, você tem que pegar a sua vida, o seu corpo, e oferecer como sacrifício a Jesus, a Deus, é assim, olha, você já não tem dúvida, né, que se você está aqui na terra, a coisa mais importante para você é servir a Deus, e através desse meu corpo físico eu estou aqui para servir a Deus, né? E Paulo fala assim, não vos conformeis com esse século, porque ele sabe assim que a pessoa que aceitou a Jesus Cristo ainda tem um monte de coisa na cabeça que são os valores desse mundo, não são os valores de Deus. Às vezes está misturado, tem um pouco de valor de Deus, muito mais os valores do mundo, né? Mas assim que a gente é salvo, a gente não tem a nossa mente transformada, renovada, né? E um monte de coisa que são os valores desse mundo, né? Principalmente materialismo, né? Ele está muito forte no nosso coração. Então, essa exortação de Paulo, ela vai em direção, assim, busquem a sua santidade, né? Busquem a santidade em Deus, né? E eu vou, na próxima tela, né? Eu sei que nem todos conseguem ler lá do fundo o que está aqui, então eu vou ler em voz alta, tá? Vocês podem seguir o que eu estou lendo. Mas em 1 Tessalonicenses 4:3, a Bíblia diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, né?
Em 1 Pedro 1,16, né? Sede santos, porque eu sou santo. É Deus falando para a gente, né? Sede, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus falando em Mateus 5,48. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo entendimento e de toda a sua força, né? Quando a gente lê esse versículo, acho que muitas vezes a gente fala assim, nossa Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Mas vamos seguir aqui, né? Mas isso é o que Jesus está falando para nós, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? E então eu já disse que o Espírito Santo tem muito a ver com a nossa santificação, não é? Então assim, uma outra pergunta, né? Assim, quem opera a santificação, né? A gente está falando de santificação. Quem faz a santificação acontecer? É Deus ou somos nós, né? Então vamos conferir novamente na Bíblia, né? Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então assim, desde o início, Deus sempre quis, né, que cada um de nós fôssemos salvos, mas também que nós fôssemos santificados, né? Isso já é um plano eterno de Deus, né? 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, né? É um versículo que acho que a gente tem que guardar, é muito importante, né? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, né? Inteiramente. Vamos prestar atenção nessa palavra, inteiramente. Que todo o espírito, que toda a sua alma e que todo o seu corpo seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso, né? Então assim, rapidamente, né? O espírito é aquela parte da gente, né, que se comunica com Deus, né? A alma é o nosso intelecto, é a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio, né? E o corpo, né? Mas aqui a palavra de Deus fala assim, olha, Deus quer que tudo isso, você inteiramente seja santificado, né? Para que você seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha a promessa que vem. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então a gente depende de Deus sim para ser santificado, né? Mas ao mesmo tempo, você vai passeando pela Bíblia, fica claro assim também, que tem que ter uma participação, uma cooperação sua, nossa, para que essa santidade seja real, né? Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, né? Então, aqui é uma exortação, né, para que a gente viva pelo Espírito, né? Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, né? Então a palavra obedecer depende muito de você, né? Depende muito de mim. Mas se alguém obedece à sua palavra, né, a palavra de Deus, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então assim, Deus nos quer santos, né? E Deus se move em direção a nós para que sejamos santos. Mas nós também temos que responder para que essa santidade seja real, né? Então, assim, quem opera a santificação, Deus, o homem, né? Eu queria trazer alguns exemplos, eu não sei se já citei, né, para vocês, mas, assim, eu queria trazer os exemplos, assim, nada como exemplo, assim, para mostrar na prática, né, como é que a gente começa a perceber a santidade. A minha mãe, há muito tempo atrás, né, eu era ainda
menino assim, e ela contou algumas coisas que eu nunca mais esqueci. E mais tarde é que eu percebi, nossa, o que ela me contou tem tudo a ver com o processo de santificação, né? Ela falou que aceitou a Jesus, né? Ela já estava casada e disse que ela se encheu de alegria, disse que ela nunca experimentou tanta alegria na vida dela quando ela percebeu quem era Jesus, que Jesus era Salvador, né? Aí o que ela me contou, né? Eu moleque ainda, ouvindo ela contando, mas que chegou uma hora que Deus começou a falar assim, ó, outro dia você foi lá na padaria e você recebeu lá 6 pães, o padeiro cobrou só 3 e você ficou quieta, né? Aí minha mãe estranhou, mas que o Espírito Santo começou a mostrar assim várias coisas assim, olha, teve aquele cara lá da quitanda que deu troco assim em dobro para você e você ficou quieta e guardou, né? Ah, teve um dia lá que você pegou 5 chuchu e o cara da quitanda se enganou, só cobrou 2 e você ficou feliz e não fez nada, né? Aí ela disse assim que ficou assustada, porque era assim, várias coisas pequenas e antigas que ela jamais lembraria por ela mesma, mas Deus trouxe tudo isso à mente dela. E ela assim, enquanto ela não foi acertar com cada um daquele pessoal da padaria, da quitanda, do açougue, da mercearia, diz que ela não teve paz, né? E aí diz que todo mundo fala, não, né, imagine, deixa isso de lado, isso acontece, isso aqui é presente para você, né? Mas a minha mãe quis acertar, porque o que ela tinha que aceitar não era com os donos lá, nem do açougue, nem da padaria, nem da quitanda, era com Deus, né? E diz que quando ela acertou tudo, diz que Deus encheu o coração dela de alegria, né? E só mais tarde, assim, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu falei assim, nossa, aquilo lá era o processo de santificação, né? E assim é que Deus trabalha com você, à medida que você aceita Jesus. E, de repente, Deus não consegue te transformar, mas Deus vai trabalhando o seu coração, mostrando as coisas erradas e levando você a fazer esses acertos diante de Deus e diante do Espírito Santo. Eu te diria também que quem tem a atuação, né? Porque assim, só explicando um pouco, né? Jesus falou assim, né? Que ele iria partir, mas que ele iria mandar o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, para estarem junto com vocês, não é? Então, assim, hoje, Jesus fala conosco diretamente através do Espírito Santo, né? E a gente tem que ter essa consciência, o Espírito Santo fala e fala de uma maneira bem clara, para que a gente deixe o pecado ou não faça a coisa errada, né? O exemplo da minha filha também, que eu já devo ter comentado, né? Quando a gente foi morar lá na Inglaterra, então, ela começou a fazer um monte de amigos, né? Jovens e tal. E ela começou a sair, e eu, a Celina, a gente nunca foi contra isso. Imagine, jovem tem que sair, tem que fazer amizade mesmo, né? E ela começou a ir nos bailinhos lá em Londres e tal. E a gente achou bem, isso faz parte, né, da juventude e tal. E a gente não se preocupou também, porque ela tinha Deus no coração. E um dia, então, ela chegou para mim e falou, pai, eu não vou mais naqueles bailinhos. Eu falei, nunca te proibi, né? O que aconteceu, né? Aí ela falou assim, olha, pai, todo mundo lá são meus amigos, eu gosto muito deles, eu não vou cortar minha amizade com eles. Mas naquele bailinho rola droga, pai. Rola droga, assim, não é aquela droga pesada, mas é uma droga leve. Aí todo mundo fica alegre, fica flutuando, fica feliz. E eu fico muito, muito triste e incomodado com aquilo. Aí, assim, eu queria que vocês percebessem, né? É Deus, quando Deus, o Espírito Santo, está no coração da pessoa, o Espírito Santo fala, orienta, alerta para que ela não faça coisa errada. Que bonito, né?
Assim, é impossível para o pai de um adolescente ficar vigiando, sei lá, botar chip, não sei o que faz. É impossível, né? Mas você pode confiar em Deus, né? Você coloca Deus no coração delas. Você dá um exemplo que Deus é importante na sua vida. E Deus, o Espírito de Deus, guarda o coração dos nossos filhos adolescentes, né? Então, pela atuação do Espírito Santo, ela rejeitou aquilo que não agrada a Deus, né? E quando nós temos o Espírito Santo, ele funciona dessa forma, né? E também eu devo ter falado, eu sei que eu já compartilhei isso, né? Mas vou compartilhar porque ela é bem assim ligada com o que eu estou falando, né? Assim é coisa bem antiga, tá? Assim, tem muita gente aqui que nem sabe do que eu vou falar. Mas hoje, onde é o Shopping Paulista, antigamente era a loja Sears, loja de departamento Sears, né? Aí tem algumas pessoas que estão dando risada, porque já sabem, porque foram lá também, né? Mas a maioria aqui nem sabe, né? Eu fui fazer compra ali, né, na loja de departamento do Sears lá, eu comprei várias coisas, aí eu precisava comprar 2 refil de filtros de água, né? E eu comprei, tá? E assim, quando eu vi a etiqueta, eu já estava no caixa, eu falei, nossa, que roubo, é muito caro. Isso aqui eu pago menos da metade em outras lojas, né? Mas já estava ali, fiquei quieto. Aí o caixa foi passando, aí quando passou o filtro, estava com 2, ele só passou 1, né? Aí eu fiquei tão feliz, falei, tá vendo, os caras estão roubando, Deus está me protegendo, né? Só está passando 1 aqui, né? Eu fiquei feliz, fui para casa, né? Gente, o que veio depois foi triste, né? Toda vez que eu abria o armário da cozinha, eu olhava os 2 filtros. Deus falava, você roubou. Você roubou esse filtro, né? E toda vez que eu orava, gente, apareciam os 2 filtros. E aí eu fiquei 2 semanas lá, com aquele filtro aparecendo na minha cabeça. Quando eu abri aquele armário, eu não queria nem mais abrir o armário, né? E aí eu peguei o filtro e fui lá na loja de departamento, fui devolver, né? E o gerente falou, imagine, isso acontece. Eu vou dar de presente para você, pode ficar para você, né? Mas, assim como com a minha mãe, o meu acerto não era com o gerente, nem com o vendedor, era com Deus, né? Então, eu peguei aquele filtro, fui lá na prateleira, coloquei, né, voltei para casa, aí eu podia abrir o armário, não tinha mais 2 filtros, eu podia orar, os 2 filtros não apareciam novamente na minha cabeça, né? Mas, mais uma vez, eu queria dizer assim, que o Espírito Santo trabalha de uma maneira assim tão clara na nossa vida. E é claro, né, se você obedece, o Espírito Santo continua nesse processo de purificação. Mas se você não obedece, não dá bola também, o Espírito Santo fica triste e para de falar com você, tá? Mas eu queria te dizer assim, que esse processo então de santidade, de santificação, ele existe, ele acontece, né? E não sei se o Hiro está aí, mas nas nossas últimas caminhadas, né, o Hiro estava compartilhando comigo, né? Então, as nossas caminhadas são espirituais também, vocês estão convidados a ir lá no Ibira, a caminhar com a gente, né? E ele falou, olha, Daniel, eu tinha um amigo lá na IBM que ele era vendedor, né? E o cara era um vendedor muito bom, mas ele era cristão. E um dia ele falou assim, ó, Hiro, eu vou deixar o setor de vendas. E o Hiro falou, mas por quê? Você é um bom vendedor, né? E aí esse vendedor falou assim, não, mas toda vez que eu vou vender, eu minto. E eu sei mentir tão bem, que eu vendo muito. E o Hiro falou assim, não, isso é verdade, esse cara convence todo mundo com a lábia dele, né? Aí ele falou assim, eu me sinto mal fazendo isso, diante de Deus, né? Então eu vou deixar a minha função de vendedor, porque eu vou mentir de novo, e isso não agrada a Deus, né? Então, veja assim, o Espírito Santo trabalhando, mas você tem que fazer a sua parte também, né?
Aí tem mais um, né, compartilhamento assim de um professor de seminário, né, que também foi o Hiro que contou para mim, que o estudante sempre mandava o trabalho dele escrito manualmente. E disse que o cara tinha uma letra tão feia, mas tão feia, né? Que o professor falou, desculpe, mas vai lá no computador, escreve o seu texto, imprime e traga para mim, né? E diz que esse estudante ficou meio assim, perdido, meio chateado, e falou, mas eu preciso contar uma coisa para você, né? O professor, conta, né? Assim, professor, eu tenho uma fraqueza muito grande com pornografia. Então, se eu abro o computador, assim, eu começo a trabalhar, aí no meio do meu trabalho eu vou procurar pornografia e eu sei que eu vou fazer isso. Então, assim, na medida do possível, eu não fico lá em casa abrindo o computador, porque eu não quero pecar, não quero entristecer o Espírito Santo, Deus. Né? Aí esse professor falou, nossa, você tem toda a razão. Agora eu entendi. O que você está falando? Né? Você pode continuar mandando por escrito, eu vou sofrer, mas eu vou corrigir dessa forma. Né? Mas assim, mais uma vez, né, assim, não quer dizer que a gente tem um Espírito Santo e a gente não tem nenhuma fraqueza e que a gente vai vencer tudo. Não, a gente tem a nossa carnalidade forte, mas quem tem o Espírito de Deus, ele começa a ficar triste quando vai ofender a Deus, né? Ele faz de tudo que ele pode também para que ele não entristeça o Espírito Santo de Deus, né? E aqui são exemplos, né? Eu conheci também alcoólatra, assim, ex-alcoólatra, que falava, olha, não posso, Daniel, não posso tomar nem um pingo de cerveja. Eu falei, mas por que, cara? Eu não estou dizendo que tomar um pingo de cerveja é errado. Eu falei assim, não. Mas eu cheiro a cerveja e já fico com vontade de beber. Aí eu começo a beber e eu perco o meu controle. E eu não quero que aconteça isso, né? Então, assim, o pecado ainda tem força, mas quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é mais forte, não é? E leva você ao caminho da santidade. E a promessa de Deus em Coríntios 10:13 é tão bonita, né? Porque essa é uma promessa que é verdadeira e que funciona, né? Não veio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar, né? Então eu queria que vocês também levassem a sério, assim, não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus está com você e a promessa de Deus é que Deus nunca vai te mandar uma tentação que você não vai conseguir resistir. Ele sempre vai estar junto com você para você resistir, né? Então, assim, né, a gente tem esse versículo também, né, que Deus quer purificar tudo que há em nós, né? Não é só pouca coisa, é tudo. Então, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que o teu espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele fala do espírito, da alma e do corpo também. E em 1 Coríntios, né, 6:19, vocês conhecem também assim, ó, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês, né? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, né? Então, assim, também já devo ter falado, né? Mas, assim, quando na minha mocidade, eu era viciado em cigarro, assim, fumava 3 maços por dia, não conseguia parar, já tinha tentado parar 15, 20 vezes, nunca tinha conseguido parar de fumar. Mas, assim, simplificando, um dia eu li esse versículo que eu já tinha lido, que eu já conhecia. Só que Deus me falou tão claro assim, Daniel, o teu corpo é o templo do meu espírito, né? E assim, quando
esse versículo conheço tão bem, quando aquilo falou para o meu coração, eu falei assim, nossa, e por que eu enfio nicotina, cigarro, toda essa fumaça para estragar o meu corpo, se isso aqui é templo do Espírito Santo, né? E assim, eu que já tinha tentado parar de fumar inúmeras vezes, depois desse versículo, nunca mais, mas nunca mais fumei, né? E assim, depois desse versículo, um cara que vinha com cheiro de cigarro já me fazia mal, e aí a turma, nossa, como é que você conseguiu, né? Quem é viciado em cigarro sabe que eu estou falando, tá? Às vezes o cara morre com cigarro e não consegue largar o cigarro, né? Mas Deus me disse, olha, o teu corpo é santuário do meu Espírito Santo, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado também, para saber que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Tinha uma pessoa lá na igreja de Diadema, né, que era um cristão assim, recém-convertido, ele estava todo feliz, ia lá na escola dominical e tal, não foi nem batizado, mas já estava com Jesus no coração. Aí um dia ele falou assim, que ele fumava, ele era dono de um boteco, né, e ele fumava, e um cliente dele chegou e falou assim, ó, você vai morrer, cara, de tanto fumar, né? E ele sabia disso. Aí disse que o cliente foi embora, ele entrou debaixo da mesa, lá na lanchonete dele, e falou, Deus, me faz parar de fumar. Aí, depois de um tempo, ele foi lá na escola dominical, lá da classe de adultos, e falou assim, olha gente, eu entrei debaixo da mesa, fiz uma oração e Deus tirou totalmente o vício que eu tinha, que eu não conseguia parar de jeito nenhum, né? Então, mais uma vez, eu estou querendo dizer assim, olha, Deus, o Espírito Santo de Deus, quando você pede, quando você quer, Ele vem, habita em você e ajuda a você vencer os pecados, os piores pecados, né? E assim, eu não tenho muito tempo, mas eu queria dizer assim, né, que Deus quer se relacionar com você através do Espírito Santo, né? E assim, a gente não tem muita noção, né? Então assim, Deus é Pai, Jesus é o Filho que morreu na cruz por nós, mas Jesus falou que iria mandar o Espírito Santo para habitar no nosso corpo, e eu acho que a gente não tem essa dimensão muito clara, né? E a gente não enxerga direito assim, que o Espírito Santo de Deus está conosco e Deus quer se relacionar conosco através do Espírito Santo, né? Estou olhando aqui o relógio, né? Mas assim, outro dia o Stephen, né? Que é um adolescente, um jovem hoje já é um jovem maduro, casado, né? Casado com a filha do pastor Marcota, ele veio nos visitar, né? E, cara, ele era como um filho nosso, né? E a gente fez de tudo para recebê-lo bem, não é? A gente fez de tudo para recebê-lo bem, escolhemos um restaurante bom, escolhemos um restaurante calmo, que a gente pudesse conversar, né? E, olha, a gente passou uns momentos tão gostoso, né, com ele, com a filha lá, com a filha dele também, né? E assim, a gente ficou tipo 2 horas conversando, e a coisa que ele mais conseguia falar, assim, com toda alegria, assim, que ele estava servindo numa igreja lá na Inglaterra, né? E assim, ele falava assim com tanta alegria, e foi um momento muito gostoso que a gente passou, né? Mas o que eu queria dizer assim, quando você tem um amigo que você preza, que você gosta, que você respeita, você faz de tudo para recebê-lo bem, né? Então eu queria te trazer um exemplo, né? Imagine você, né? O seu melhor amigo vai te visitar e você sabe que ele não gosta de música alta, que ele não gosta de feijoada,
que ele não gosta de gente tomando um monte de bebida e ficando bêbado. Ele é um cara, é mais ou menos o Stephen que eu estou colocando aqui para vocês, né? E vamos dizer que então esse amigo quer se encontrar com você, aí você prepara uma feijoada, chama um monte de outros amigos, bota a música alta, e serve um monte de caipirinha, aí todo mundo fica bêbado, aí você nem conversa direito com ele, né? Porque você dá atenção para todo mundo. Aí na hora de ir embora, ele vai embora meio triste, né? Então, o que eu queria dizer para você, assim, que muitas vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele assim que quer se relacionar com você, né? É a pessoa mais importante da sua vida, né? É uma pessoa sensível, porque a Bíblia diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, né? Na sua salvação, na sua regeneração. E eu acho que a gente faz coisas desse tipo, né? Aí você assiste alguma coisa que ele não gosta, você usa palavras que você sabe que ele não gosta, você faz um monte de coisa que lá no fundo você sabe assim, isso não agrada o Espírito Santo, mas você faz, né? E pior assim, você conversa com um monte de gente, está ocupado com um monte de coisa, e você não é capaz de separar um tempo para conversar com o Espírito Santo de Deus, né? Eu acho que a gente acaba fazendo isso, né? E por isso que a Bíblia fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Porque assim como ele se alegra com o seu comportamento, quando você vence os pecados e está fazendo a vontade de Deus, ele fica muito triste quando você desobedece a ele, quando você começa a fazer coisa que desagrada a ele, e você não é capaz de separar um tempo para ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Teve uma época, né, que eu trabalhava lá em Varginha, no interior de Minas Gerais. Aí toda sexta-feira eu pegava meu carro e voltava para São Paulo, né? E era assim, uma viagem de 3h30, 4 horas. E eu ficava, nossa, que chato, né? Porque começa a ficar escuro e ainda você passa por vários lugares desertos, depois você pega Fernão Dias, né? E eu lembro que na primeira viagem de volta, assim, foi tão bom porque o Espírito Santo de Deus se fez presente. E a gente ficou a viagem inteira conversando, né? Louvando a Deus. Aí eu dava aula na escola dominical de adultos, ele me fez lembrar de cada um dos alunos e me fez orar por cada um deles, né? E aquela classe tinha bastante gente, tinha umas 40 pessoas. Mas Deus me fez lembrar, né? O Espírito Santo de Deus me fez lembrar, e eu orei e falei assim: nossa, como é bom ter comunhão. E assim, a partir daquele momento eu comecei a entender mais e valorizar mais o Espírito Santo como uma pessoa, né? E aí, na outra sexta-feira e todas as outras sexta-feiras, eu sentava no carro e falava assim: nossa, o Espírito Santo de Deus está comigo, né? E assim, quando você tem essa consciência que ele está com você, ele conversa com você. Aí assim, toda aquela viagem de 3h30, 4 horas, eu sempre conversava com ele, né? E assim, gente, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa que você tem que olhar como pessoa e tem que valorizar e respeitar a comunhão com ele, né? Então assim, é até estranho dizer, né? Eu estou falando do Espírito Santo e eu sei que ele está aqui, presente. Ele está no meu coração, está no seu coração. Eu estou falando dele e ele é uma pessoa, né? Então, assim, essa realidade eu acho que muitas vezes você perde, né? E quando eu sentava assim no carro, assim, gente, eu sei que é meio doido, né? Mas eu pensava assim: nossa, o Espírito Santo está aqui do meu lado, né? Dá até vontade de dar uma olhada assim do lado e falar assim: nossa, ele está aqui comigo e quer conversar comigo, né? Então, assim, eu queria que cada um de vocês, que a nossa igreja, assim, prezasse a presença do Espírito Santo. Saber que ele está no seu coração, na sua vida,
E Ele quer te levar para a santificação, que Ele quer purificar a sua vida, a sua mente e o seu corpo, e levar assim em direção a Deus, né? Mas se você não tem esse respeito, essa consideração, essa consciência, você nunca vai conseguir estabelecer uma comunhão forte com o Espírito Santo, né? Então, mais uma vez, a gente volta aqui esse versículo aqui, né? Será que você chegou e já falou assim, olha, meu corpo, a minha vida, Senhor, está no seu altar. Eu quero fazer a sua vontade, né? Muda meu pensamento, muda meu coração, muda tudo isso que está aqui na minha cabeça, que é tão mundano, e coloca a sua vontade no meu coração, né? E quando você consegue fazer isso, então, cada vez mais o Espírito Santo aparece na sua vida, né? E dirige você, e guia você, né? E eu queria dizer assim, né, que a gente tem muitas decisões, né? E vocês que são jovens, assim, desde assim, eu vou namorar com quem? Que profissão que eu vou ter? Que carro que eu vou comprar? Que casa que eu vou comprar? Se você é alinhado com Deus, todas essas coisas você tem que compartilhar com Deus, né? E Deus vai te orientar, não dentro daqueles valores que a gente tem de mundo, mas dentro dos valores de Deus, né? Todas as decisões da sua vida, né? Que seja assim colocado diante de Deus, diante do Espírito de Deus, né? Vou pedir para ir para o último versículo, né? E assim, né? À medida que você tem essa comunhão com o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, né? Que você, assim, como que contempla a glória do Senhor, né? E passo a passo, de glória em glória, você vai ser transformado, você vai ser santificado e você vai se parecer com a própria imagem de Deus, né? Vamos para o último versículo, né, que eu gosto, né? Eu gostaria assim de ler do versículo 13 em diante, por causa do tempo, né? Então Paulo dizendo assim, isso para mim é um conforto, espero que seja para vocês também, né? Então Paulo, aquele exemplo de cristão que serviu a Deus, que morreu por Jesus, ele falava humildemente, irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado a perfeição, né? Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão diante de mim, né? Então não fique pensando, eu sou fraco, eu ainda erro tanto, não interessa em que estágio está. Paulo está falando assim, eu não olho para trás, eu olho para frente, e eu quero seguir em direção à santidade, né? E da onde eu estou, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Então assim, não fique pensando, olha, eu não sou nada, eu sou pecador, quem sou eu para buscar a santidade, né? Se é Paulo que Paulo fala assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu esqueço, né, as coisas que ficaram para trás e vou adiante em busca da santidade, né? Que cada um de nós, que a gente possa ter esse anseio no coração, né? E que o Espírito Santo de Deus esteja habitando em cada um de nós e falando, e guiando, e dirigindo, e te consolando, tá? E então eu queria deixar um tempo para você agora, né? Para que você tenha uma conversa com o Espírito Santo. Essa pessoa, né, viva, que está habitando em você, né? Eu queria que você conversasse com ele. E se você não tem dado atenção e a devida valorização a ele, peça perdão e busque a comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. E através do Teu Espírito Santo, o Senhor está presente aqui, nesse local, nesse culto, nesse louvor, nessa adoração, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, não é um Deus distante. E a gente sabe que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. E também a gente sabe que o Senhor habita no nosso coração, que o nosso corpo é o Teu santuário, Pai. Que a gente possa Te honrar, Te respeitar, Te dar a devida atenção, Pai. E que o Senhor nos guie por o caminho da santificação, da purificação. Mostre, Pai, mostre os nossos erros. Estamos dispostos a ouvir a Sua voz. Se tiver alguma coisa errada dentro do nosso coração, dentro do meu coração, que desagrada a Ti, me mostra com a Sua misericórdia, com a Sua mansidão, com o Seu amor. Mas purifica a nossa vida, Pai. Purifica a vida da nossa igreja, Pai. Que a gente possa caminhar em direção à Sua santidade, Pai, à Sua integridade, Pai. Obrigado pelas Suas promessas, que em cada uma das tentações o Senhor estará conosco para nos dar livramento e para que a gente possa vencer as tentações, Pai. Obrigado pela Sua palavra, pela Sua promessa. E em nome de Jesus, nós Te oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, então, né? Vamos receber a bênção apostólica e vamos pedir para que Deus, a presença do Espírito Santo, seja real em nossas vidas, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação, a purificação, o amor da presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, Pai, no caminho da santidade. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém.